Então, boa noite. Hoje, 18/11, 19 horas e 14 minutos. Vamos dar início, né? Nossa aula de TCC. A gente tem muita coisa para falar hoje, porque na última aula nossa, eu não pude, né, estar presente. Eu só postei para vocês a aula do matutino. Eu sei que muitos de vocês nem assistiram. Então, vamos ver, né, do início ao fim. A gente vai falar sobre como serão as apresentações, a gente vai falar dos slides, porque eu não sei se vocês sabem, dia 2/12 é a nossa última aula, que já é a nossa apresentação, né, já é a semana de apresentação, vocês já vão ter entregado o TCC. Então, hoje é a nossa última aula antes da banca em si, né, depois para a entrega do TCC. Então, a princípio, né, nós temos algumas coisas para alinhar, que são sobre nossas defesas, como que elas serão, como que elas irão acontecer. Então, as defesas, a Cibele me falou a data hoje, mas o Paulo, deixa eu só confirmar aqui, que eu olhei no mês de fevereiro, tá falando a data errada para eles, dia 3 e 4 de dezembro, possivelmente, serão as bancas de vocês, que dá quarta e quinta, né? Serão as bancas de vocês. E dessas bancas de vocês, nós teremos aí muita coisa legal, porque vocês estarão presencial, né? O que muda do TCC1 para o TCC2? Agora, vocês obrigatoriamente têm que fazer os slides. A apresentação, ela vai durar em torno aí de 15 a 20 minutos, porque vocês têm a parte de resultados para ser apresentados, né? Aí alguém me perguntou lá no privado assim, professora, necessariamente eu tenho que falar tudo que eu falei no TCC1? Não, porque o TCC1 tinha resultados esperados, tinha cronograma, tinha alguns tópicos que não vão ter no TCC2. Mas, por exemplo, introdução você tem que falar? Tem. Objetivo você tem que falar? Sim. Justificativo não precisa mais do tópico, porque não é projeto mais. Mas objetivo você tem que falar. Metodologia já no passado, né? No tempo verbal do passado você tem que falar. Aquela parte dos resultados de discussões é a mais importante. Aí você fala, professora, referencial teórico ou fundamentação teórica, eu tenho que falar? Sim. Só que vai ser diferente. Ela não vai ser uma prioridade do seu TCC, certo? O que vai ser a prioridade do TCC de vocês? A prioridade maior do TCC de vocês é resultado e discussão e a conclusão, para verificar se foi atingida, se vocês conseguiram alcançar o que vocês esperavam ou não. Então, por mais que você vá falar, né, por mais que você vá falar aí sobre, por exemplo, referencial teórico, histórico, tal, você fala uns 2 parágrafos, 3, aí no máximo. Mas, em compensação, resultado e discussão tem que ser falado praticamente tudo, né? Então, a prioridade maior do TCC1, introduçãozinha básica, objetivo básico, aquilo que você falou no TCC1, referencial teórico mais básico, aí entra resultado e discussão mais completa e conclusão mais completa, né? E aí, assim, lembrando que todos os slides devem ser feitos em formato tópico. Por quê? Quanto mais texto tiver, mais você vai se perder. Então, quanto mais texto tiver, mais fácil de você se perder é. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo aqui, essa aqui é uma primeira versão só dos meninos, ele não é a versão que foi para a banca, não. Mas só para vocês entenderem. Ó, tópico, beleza. Aí elas chegaram nos resultados e estavam muito inseguras. Olha o tanto de texto que elas começaram a colocar, ó.
parágrafo inteiro de texto, ó. Aí o que que aconteceu? Como elas começaram a colocar vários parágrafos de texto, na hora da apresentação, elas começaram a se perder. Por que que elas começaram a se perder? Porque elas começaram a querer ler. E quando você lê e o texto está grande, você vê que você não falou determinado pedaço, você desespera. Aí você começa, meu Deus do céu, esqueci aquilo lá. E aí vai te dando, né, uma incerteza daquilo que você está fazendo. Então, por isso, quando você coloca tópico, é muito mais fácil, até porque a banca não sabe o que você estudou. Sabe aquele negócio de quando você está apresentando, né? Aí você fica lá, ai, meu Deus, ai, não sei o quê. Ai, gente, desculpa, eu tô nervoso. Esqueci essa parte. A banca não sabe que você esqueceu. Para que você vai contar? Certo? Tem gente que fala, ai, eu esqueci o que eu ia falar. Fica quieto. Para que você vai falar que você esqueceu? Ninguém sabia o que você ia falar. Certo? Então, tem coisa que o próprio aluno fala que faz com que ele se perca, né? Então, evita isso, certo? Ficar, ai, porque eu, porque evita. Não se coloque para baixo, não se diminua na hora da banca. O máximo que você pode falar é assim: peraí um pouquinho que eu tô nervosa, mas todo mundo já sabe que você tá nervoso. Mas nunca você vai falar que você esqueceu ou que você errou tal parte. Às vezes a banca nem percebeu que você errou, ok? Combinado? Fala aí comigo. Cadê vocês no chat? Combinado. Certo? Então, olha só. Quando vocês forem fazer os seus slides, primeira coisa, capa. Então, vai vir título do seu trabalho, nome dos orientandos, orientadora, e a gente põe um textinho aqui, porque sua adrenalina vai estar muito alta, às vezes você está muito nervoso nesse início. Então, quanto mais você faz você fala um pouquinho aqui, vai dando uma acalmada. Então, por exemplo, vamos lá, eu sou a apresentadora da Agora, ok? Então, eu chego e falo, boa noite, né? Meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira, vou apresentar o trabalho intitulado Conhecimentos sobre o HPV entre estudantes do ensino fundamental, médio e superior na cidade de Anápolis, Goiás, sob orientação da professora Thais. Este trabalho de conclusão de curso, ele é apresentado ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária de Anápolis, né, da Faculdade Metropolitana, para obtenção do título de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Aí eu preciso falar introdução, codiloma culminado eu não preciso, tá? Eu posso terminar aqui, ó, para obtenção do título de engenheiro ambiental e sanitarista. O codiloma culminado, segundo o Brasil 2008, é tal coisa. Ou eu posso só falar, codiloma culminado é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível que acomete muitas mulheres e homens. Eu não preciso de falar, segundo o Brasil 2008, tal coisa. Mas, se você quiser falar, esteja à vontade, fica até mais bonito, né? Mas você precisa de colocar aqui no slide. Então, se você colocou no slide aqui, igual aqui, ó, Zimmermann e Nakawaga, né? Se você já colocou aqui, na hora da apresentação, você não precisa de falar que foi Zimmermann e Nakawaga que tiveram vários tipos de HPV, de baixo risco, alto risco, não precisa de ser falado isso. Mas o que precisa de ser falado? Que segundo o Brasil tal, codiloma é isso, aquilo. Então, isso é necessário, ok? Que vocês coloquem citações no slide. Eu vou te mostrar o porquê. Mudei aqui para outra página que continua na introdução. Então, a transmissão do HPV ela ocorre principalmente por relação sexual,
pele, mucosa e tal. Aqui já está escrito quem falou isso. Eu não preciso de estar falando. A prevenção, ela ocorre de várias formas, tal, 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 principalmente a camisinha, o exame e tal. O tratamento, ele pode ser com a limpeza com higiene pessoal, com isso, com aquilo, e principalmente da vacina quadrivalente. Professor, eu posso pôr fotos no meu trabalho? Pode, desde que ela tenha sua fonte. Mas uma das coisas que eu peço é que, se possível, a foto que você vai pôr no slide esteja no trabalho escrito. Porque, normalmente, na apresentação, eu não posso ter dados novos. O que significa isso? Eu não posso ter coisas novas, porque depois pode acontecer desses dados novos, na hora da apresentação, a banca te falar, ué, mas e isso? E você não escreveu um trabalho escrito. Aí pode dar um probleminha. Combinado? Então, verifiquem certinho sobre isso. Objetivo em tópico, bonitinho, né? Agora, objetivo específico e tal. Materiais e métodos em tópicos. Resultados e discussão. Aqui está só resultados, porque essa é uma versão que não é a da banca ainda. Jogou a tabela, vocês podem colocar só o nome do autor aqui para discutir, mas o que eu falo muito para os meus alunos? A princípio, coloca um textinho aqui da discussão do que você quer falar aqui em cima. Aí você vai usando para você estudar. Na medida com que você vai estudando, você vai diminuindo o texto. Por exemplo, esse texto das meninas aqui está enorme, ó. A importância de se conhecer sobre o HPV contribui na diminuição dos casos e na prevenção ajuda ambos a evitar o câncer. Elas não conseguiam falar isso de jeito nenhum. Aí elas foram treinando, uma com a outra, treinando. Chegou no final, elas só colocaram importância de se conhecer HPV Carvalho 2002. E aí elas já estavam craques já falando isso. E aí elas foram diminuindo a quantidade de texto. Então, a princípio, monta com texto. E quando você vai estudando, vai tendo segurança, vai tirando muito daquele texto que está ali, vai fazendo tópicos menores, né? Professora, eu não preciso de fazer tópicos. Precisa, gente, usa o slide a seu favor. Às vezes a pessoa não faz os tópicos. O slide, ele é para te lembrar a ordem. O slide, ele é para te lembrar aquelas palavras que são difíceis para vocês. Então, o que a gente faz? O que dá para a gente fazer? Faça o slide das partes mais importantes. Caso você esteja muito inseguro, vai deixando. Até você começar a estudar e diminuindo o texto dele. Lembra que não pode ter muito texto, que tem que ser tópico. Mas use o tópico a seu favor. Você precisa dele para te dar uma direção, né? Se você pôr muito texto, o que vai acontecer se você colocar muito texto? Você vai se perder no meio do caminho. Então, a gente não pode deixar com muito texto, tá? Você já viu quando você está, assim, apresentando um trem aqui? Por exemplo, você vai falar assim, por que a Política Nacional do Meio Ambiente foi criada com a importância de relacionar os resíduos? Aí você olha no slide, tá lá assim, sólido, líquido, não sei o que, você viu que você não falou, aí você se perde todinho do que você estava pensando em falar, ok? Então, o texto, coloque os tópicos que vai te ajudar. Caso você não lembre de falar aquele parágrafo, ninguém vai ver que você esqueceu aquele parágrafo. Outra coisa, nunca vocês vão fazer isso aqui na apresentação, ó. Tem gente que tá lá. Foi por metodologia. Aí tá lá na metodologia falando, né? Porque o trabalho é qualitativo, quantitativo, não. Me lembrei uma coisa muito importante que eu esqueci de falar da introdução. Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos é assim, assim, assim. Lá na metodologia, você lembrou que não falou uma coisa na introdução, você para a metodologia para falar. Você já perdeu nota. Então, não volte lá atrás. A não ser se você esqueceu de falar seus objetivos. Né? Então, segue. Ninguém viu que você esqueceu esse pedaço. Fala dele lá no resultados. Tudo bem?
Então, às vezes, é o próprio aluno que pede para a banca perceber que você não estudou para apresentar, por exemplo. Certo? Todo mundo acompanhando? Ok? Beleza. Outra coisa importante. Quando eu inicio a minha apresentação, eu não agradeço as pessoas no início, porque a sua adrenalina vai estar assim lá no máximo. Se você chega e já apresenta, por exemplo, vamos dar um exemplo aí legal, tá? Eu sou a aluna, a Betânia é minha orientadora. Aí eu falo assim, já tô lá nervosa, né? Dando aquelas respiradas, querendo morrer lá. Aí eu viro e falo assim, gostaria de agradecer a presença de toda a banca, principalmente da minha orientadora Betânia, que tanto me ajudou. E aí já começa, ó. Aí dá aquele nó assim que você já quer chorar. Não agradeça antes. O máximo que você vai fazer na hora da banca antes. Presta atenção. Obrigada pela presença de todos. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Tal, Tal, Tal. Meu nome é Betânia. Aí, se for dupla, né? Meu nome é Ellen e sob orientação da professora tal. Então, assim, não faça agradecimento antes, porque você já está com o coração na mão. A adrenalina está aqui. Se você agradecer, você vai lembrar de Deus. Você vai lembrar dos momentos difíceis com a sua orientadora, que tanto te ajudou, e você vai começar a chorar. Ok? Não faça isso. Eu tive uma aluna, Simone. A Simone tinha uns 50 e poucos anos. E assim, a gente começou a fazer o TCC dela, ela não sabia o que era o mouse do computador. Eu falava para ela, clica com direito no mouse para tirar o revisor. Ela não sabia o que era mouse. Então, eu marcava com ela na biblioteca para eu dar aula para ela de informática, para ela conseguir fazer e ensinar que a filha dela que ia arrumar o restante. Ela é lá de Pirinópolis. Aí a Simone, no dia da banca, ela chegou lá toda arrumada, de terninho, montou uma mesona de café da manhã para todo mundo. Falei para ela, não me agradece no início que você vai chorar. Tá. Beleza, professora. Uhum. Aí, ao início da apresentação, meu nome é Simone Marques, trabalho apresentado é sobre o uso de plantas medicinais da feira no sábado da cidade de Pirinópolis. A princípio, eu queria agradecer a professora Elaine, que tanto me ajudou, e começou a chorar e não parava. Aí ela ficou assim, ó, sabe aquele que você não dá conta de controlar? Aí o que eu tive que fazer? Ela sentou, chamei outra dupla apresentou, até ela conseguir voltar, que ela ficou passando mal, porque ela começou, né? Ela colocou aquela adrenalina toda lá fora. Isso que eu falei para ela, não faça o agradecimento no início. No final, você já apresentou mesmo, aí você fala, agradece todo mundo que está aqui, aí você pode chorar, tá certo? Mas chora só depois de sua nota, chora de felicidade, né? Não precisa de você chorar antes. Então, assim, eu sei que é aquela adrenalina, né? Aquela coisa. Vocês têm sorte que vocês têm muitos orientadores bons e tal, mesmo, né, Ellen e José, que sua orientadora seja enrolada. Mas vamos dar um exemplo. Vocês têm orientadores bons. Eu, por exemplo, na minha orientação do mestrado, quando eu olhei para a cara da minha orientadora, eu chorei. Eu chorei porque eu sabia que ela ia me prejudicar. Entendeu? Então, assim, eu entrei muito nervosa porque eu sabia que a banca inteira me dava 100, mas era ela que era o meu problema. E isso vocês não têm, né? E aí, assim, nós vamos ter essa parte da apresentação, possivelmente são os mesmos professores. Aquelas bancas que o Natan participou, possivelmente a gente vai ter o Rafaelzinho. Eu vou ver se vai ser ele mesmo, vamos fazer o convite para eles. Até sexta-feira eu passo o horário de banca para vocês, tá? A princípio tá dia 3 e 4, esqueci já, quarta e quinta da primeira semana de dezembro, ok?
E aí eu vou mandar para vocês bonitinho os horários para vocês verem se está tudo certo e tal. Lembrando que a gente não vai poder ter público. Então, vai ter 3 professores na sala, um em cada lugar, todo mundo de máscara. Na hora que vocês forem apresentar, vocês vão poder tirar a máscara, porque a gente vai estar a mais de 2 metros de vocês. E aí vai dar mais certo para a apresentação. Lembrando que não vai poder levar família, namorado, marido, igual o povo gosta de levar. Vai ter um álcool em cima da mesa para vocês higienizarem sempre que forem pegar. A instrução é que vocês levem seus computadores para colocarem na hora da apresentação, para que não manuseiem nada que seja de outra pessoa. Até porque, se você passar álcool na sua mão e pegar no meu computador novo, eu bato. Vai que você apaga minhas teclas, né? Porque eu só paguei a primeira prestação dele. Então, eu acho que vocês têm que levar os computadores de vocês mesmos. Ou então, leva uma luva e, ó. Outra coisa é, vocês conhecem a lei de Murphy? Sim ou não? Sim? Pois é, ela é totalmente atuante dia de banca de TCC. A lei de Murphy é aquela coisa assim, massa. Ela atua diretamente no esquema. Se é para dar errado, dá errado. Então, presta atenção. Levou o pendrive, salvou no e-mail, postou na plataforma, fez um backup em algum lugar. Por que que isso vai ser importante? Porque normalmente já aconteceu de banca do aluno ter levado a apresentação só no pendrive. Na hora que ele colocou o pendrive tinha vírus e o antivírus do computador excluiu a apresentação, virou atalho. E o aluno não tinha outro lugar, não tinha outra apresentação e reprovou no TCC. Né? Então, eu já falo nas minhas aulas, salvem, desculpa, salvem no e-mail de vocês, tá? Pode deixar bem bonitinho lá no e-mail, salva no pendrive. Se possível, coloca no algum local, no celular, sei lá. Mas eu vou abrir o local da plataforma também aqui, ó, onde estava escrito para vídeo, que eu deixei só para mim aqui por enquanto, ó. Eu vou colocar a apresentação final, porque aí eu posso, vamos dizer que deu tudo errado, eu tenho alguma versão dela lá, né? Então, assim, fica mais fácil para a gente, para não ter esse risco. Eu preciso, assim, que vocês tentem se prevenir a isso, porque no dia o seu computador não abre, ele começa a reiniciar e a apresentação só estava no seu computador. Então, isso não pode acontecer. Tudo bem? Deu para entender? Essa é uma das partes mais importantes que eu preciso para vocês terem em mente, ok? Uma outra coisa que eu recebi como dúvida. O professor, o que tem que ter nas considerações finais, na minha conclusão? A conclusão é aquele local que eu respondo os meus objetivos. Então, por exemplo, vamos lá no trabalho, vamos pegar um trabalho aqui da Ellen. Professora, misericórdia, eu esqueci de te mandar. Eu posso mandar hoje? Acabei de lembrar. Gente, acho que eu não te mandei a conclusão, não, só mandei os resultados. Eu acho que tá fechada já, viu? Sério? Depois você olha lá. Nossa, agora que eu lembrei que eu coloquei para enviar, esqueci. Depois você dá uma olhada lá. Por que isso? Porque se não deixar postar, você me avisa, tá? Tudo bem, então, mas ele já tá certinho, eu só esqueci de postar mesmo. Pera aí, deixa eu achar aqui o objetivo da Ellen. Ellen, cadê seu objetivo, gente? Uai. Eu tô na revisão da literatura. Então tá aqui, o objetivo da Ellen. Vamos lá na conclusão. Coloquei.
Então, aqui, essa versão aqui não é a corrigida, não. É uma antes. Então, está aqui o objetivo dela. Avaliar o conhecimento sobre o descarte correto de medicamentos e verificar quais são os riscos associados ao descarte impróprio de medicamentos, bem como verificar os recentes avanços, tal. Então, como fazer minha conclusão? Eu vou olhar aqui e eu estou perguntando sobre o conhecimento do descarte correto de medicamentos. Então, eu venho aqui e falo. Após pesquisas, após pesquisas, foi comprovado que o descarte correto de medicamentos ainda é um problema nacional, pois aí vai lá e coloca as coisas que você descobriu sobre isso. Segundo, ali, verificar quais são os riscos associados ao descarte. Aí fala, os riscos associados ao descarte, os principais, né, que você não vai pôr todos aqui, mas riscos associados a descartes são, ou foram, coloca todos eles. Aí vem aqui, verificar os recentes avanços. Os recentes avanços observados na pesquisa comprovam que em relação ao processo de descarte adequado, o meio ambiente deve ser levado em consideração em todas as áreas. Aí você faz aquele textinho falando sobre a importância, né, do meio ambiente. E no final, o que você vai falar? Este estudo fornecerá subsídios importantes para esse estudo fornecerá subsídios importantes para futuras pesquisas sobre o tema, pois é de extrema importância. Não, já tem um importante ali. Pois é de extrema. Fala para mim aí um sinônimo de importante. Relevante. Como? Relevante. Obrigada. Relevância. Pois é de extrema relevância que as pessoas tenham conscientização de que o descarte incorreto ocasiona problemas não só para o ambiente, quanto para a vida de quem o usufrui. Oxe, o usufrui ficou tão ruim. A vida de quem não só para o ambiente, mas para a vida de quem o prejudica. Utiliza ou prejudica, né? Porque, na verdade, quem está descartando no lugar errado está prejudicando também. Então, isso aqui seria a conclusão. Vocês viram que eu copiei o objetivo aqui e respondi ele? Professora, porque tal coisa deu negativo, falou para mim que é ruim. Então, o que eu faço quando é assim? Eu posso colocar
não foi visualizado tal coisa, pois as pessoas não preencheram o questionário corretamente. Foi verificado que a maior parte das pessoas não levaram em consideração a pesquisa, que muitas pessoas não conhecem sobre o tema. Então, assim, nem tudo precisa de ser lindo, não, tá? Então, vocês podem colocar dados positivos e negativos. Aqui é o único lugar que você pode pôr sua opinião no trabalho inteiro, só que nunca em primeira pessoa, né? Sempre vai ser assim, como terceira pessoa. Deu para entender? Certo? Certinho? Certinho. E aí, quando vocês forem para a conclusão, para considerações finais, tentar fazer em tópico, assim como vocês fizeram no trabalho, não desse tamanho aqui, tá? Pode até escrever assim no primeiro dia, vai estudando e vai tirando. Façam em tópicos para ficar melhor. Outra coisa importante, a estética do slide. Olha o tamanho dessa letra, olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa. Então, tem que ter uma padronização no tamanho das letras, ok? E, por último, as referências bibliográficas, elas devem estar aqui, mas lembrando que não são as referências do trabalho escrito inteiro. Quais são essas referências? Das citações que vocês usaram no slide. Então, quando você chega nesse aqui, você vai falar. Por fim, essas são as referências utilizadas no slide. Obrigada. Certo? Mulher obrigada, homem obrigado. Então, as referências que vão no slide, tá? As referências que vão no slide são as referências que irão na revisão da literatura. Você não vai fazer, né, com que essa revisão da literatura não tenha citações, porque já pensou se você não tiver lá no final? Já pensou se você não tiver referências, né? Porque você não citou nos slides, fica faltando uma parte, certo? Alguma dúvida quanto aos slides, gente? Me pergunte agora. Eu vou mandar o modelinho para vocês bonitinho. Mas é o modelo. Cada orientador tem um jeito, tá? Então, vamos dizer que o Paulo tem um modelo mais massa, outro tem outro. Eu estou mandando só para quem não tem. Professora? Okay? Diga, Fernandinha. Quanto tempo de apresentação mesmo? 15 a 20 minutos. No TCC1 foi de 10 a 15, né? Agora é de 15 a 20. Se você fizer menos de 10, você perde nota. Se você fizer mais de 20, você perde nota. Você tem 10 minutos aí de um ou outro. Certo? Outra dúvida. Quando eu fiz meu TCC de Química, eles pediam que ao final da conclusão fosse colocado uma sugestão de próximo dos trabalhos ou melhoria. Aqui a gente também tem que pôr ou não? Não. Normalmente é em curso tecnólogo, que tem a intervenção. A gente chama de sugestão de intervenção, né? No curso de processos químicos, no curso de RH, normalmente a gente coloca, estética coloca, mas o de vocês é graduação, então não precisa, né? Assim, depende muito da faculdade, do manual, mas a gente não coloca, não. E aí, sobre a roupa. Professora, eu posso ir com a minha roupa normal? Não. Diga, José. Você falou de 15 a 20, certo? Certo. Mas aí você falou se for acima de 10 não perde ponto também? Se for 11, 12, tá dentro? Ou perde ponto? Menos de 10 você perde, mais de 20 você perde. Tá. Tá? Então, por exemplo, se é de 15 minutos, você faz aí 12, tem problema. Se é 15, você faz 18, não tem problema. Se é 15, você faz 9, tem problema. Se é 20, você faz 25, tem problema. Certo? Então, é de 10 a 20 minutos. A gente fala 15 a 20 para que você estude. Lembra que você vai estudar para 30 minutos, porque você vai engolir 10. Isso é uma parte muito importante que eu tenho para falar para vocês, né? Normalmente, o que acontece? Você vai
estar muito nervoso, e aí você esquece muita coisa que você estudou, e aí dá menos de 10 minutos. Por isso que eu já peço para vocês estudarem 20 minutos. A apresentação é em torno de 25, 28 minutos, porque você vai engolir 8, fica no tempo certo. Sem contar que tem gente que não engole não, mas fala assim, ó, porque a Política Nacional dos Resíduos Sólidos é aquela criada para isso, para aquilo. O José mesmo vai ser daqueles que vai disparar e vai parar só lá no final. Então, assim, estuda para 30 minutos, porque 20 vai ser facinho. Então, estuda para 25, que se você falar 15, tá bonito. Combinado? Outra coisa. Se são de 15 a 20 minutos, você não pode ter 30 slides. Certo? A gente faz a base de um slide por minuto. Então, no máximo, aí 20 slides, 22 slides, no máximo. Ok? Certo? Renata tá tão calada, eu tô achando que a Renata tô calada, tá muito... professora. Eu tô aqui sofrendo, mas eu cheguei atrasada e não consegui ter certeza. A apresentação vai ser presencial mesmo? Claro, já Então, avisei lá acho que no é grupo. isso que eu tô aqui sofrendo e tão calada. Já tinha avisado há mais de um mês para vocês se prepararem. Então, mas eu tava na esperança ainda, né? Você sabe, né? Gente, tá tudo liberado. Misericórdia. Agora a gente precisa de estar junto. É muito melhor você pertinho de mim, que eu te deixo calmo, 1000 vezes. Você vai Fora ver. que tem coxinha, né? Adoro. Porque você vai chegar lá, Renata, você vai ver 3 pessoas na sua frente. Você vai ver sua orientadora, a Cibele, né? É. Possivelmente eu e um convidado que deve ser o Rafaelzinho, um exemplo, ou o Paulo. Uhum. Então, assim, são professores que estão com vocês do início. Às vezes a gente fica muito nervoso em bancas que vêm professores de fora porque a gente não os conhece. E às vezes os de fora ainda são melhores do que os que estão na instituição, porque eles dão muita sugestão legal para melhorar o trabalho, sabe? Uhum. Então, assim, não preocupa não. Vocês estão em casa, certo? Certo. Ok. José, perguntas? Só em relação à devolução mesmo do meu. Você entrou, eu já tinha falado para a Ellen que eu não devolvi ainda, mas que até amanhã a gente dá um jeito. Sem problema. Eu estava falando para vocês sobre as roupas, quando alguém me perguntou alguma coisa. Eu perguntei, eu fiz. Sobre a roupa, a professora tem que ir muito social? Não, gente, não tem que ir social. Tipo, tem as meninas da farmácia gostam muito de fazer uns terninhos e tal. Eu acho que é aquela roupa que elas tiram as fotos, que são muito bonitinhas, social. Se você tem, ótimo, você não vai gastar com isso. O que não pode ter numa roupa? Né? Igual aqui, a minha não tá aberta. Mas tem gente que chega lá com decote, braço de fora, blusa mostrando o umbigo, blusa transparente, né? Eu tive um aluno que estava lá no SESI nadando na piscina, a apresentação dele era 5 da tarde. Ele chegou para apresentar de bermuda tectel, camisa regata, cabelo molhado e de boné. E chinela havaiana para apresentar. Então, a forma com que você leva o TCC é a mesma forma com que você pediria uma entrevista de emprego. Você vai para uma entrevista de emprego de chinela havaiana? Depende muito de quem é, né? Mas a gente usa o social que a gente fala para que você não vá, né, de qualquer forma. Então, não tem que ter terninho, mas não pode ir com roupas muito abertas, já para que a gente já pensa no social, ok? Dúvidas quanto a isso? Não se esqueça da garrafinha de água de vocês, tá? E aí, a primeira banca do dia, normalmente leva a garrafinha de água para a banca, os 3 da banca.
Aí, se vocês quiserem combinar alguma coisa, de algum lanche, alguma coisa da banca... não tá aqui quem me perguntou. As meninas queriam ver se faziam uma lembrancinha para a banca. Pode fazer, não tem problema, tá? Mas vocês não entregam antes da apresentação, porque fica parecendo que você está querendo comprar a banca. É antiético, tá? Vocês chegam, colocam em cima da mesinha lá, e após a apresentação, quando a banca finaliza, né? Quando finaliza a apresentação, aí, na hora que ela finaliza, a gente vai e você entrega, agradecendo a banca pela nota e tal. Já teve vez de aluno que reprovou, levou nossos presentes embora. E eu nem sei o que estava na caixa, e eu fiquei muito curiosa. Mas você só entrega o presente depois. A não ser, por exemplo, você levou um pão de queijo, uma garrafa de café. Então, você quer que o povo fique comendo na hora da sua apresentação. Aí você pode dar antes. Mas, porém, todavia, as lembrancinhas que eu sei que vocês compram, que é as coisas, chocolate, copinho, essas coisas, vocês só vão dar depois da apresentação, ok? Porque, normalmente, pelo menos para o seu orientador, vocês levam algo para agradecê-lo, né? Mas é obrigatório, professora? Não. Ok? Professora, eu não tenho dinheiro, não trouxe nada. Ótimo. Entendeu? Mas a maioria sempre leva alguma coisinha, então não é proibido, mas é proibido entregar antes da apresentação. Só para tirar a dúvida, porque depois você chega lá e já coloca um saco de cacau show no colo de cada um, fica parecendo que você está comprando a banca, né? Então, só depois. Tudo bem? Então, podem pensar, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntar para mim pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, que eu vou tirando essas dúvidas. Então, sobre os slides, alguma dúvida? Não, Não? até agora não. Sobre a conclusão, todos entenderam? Sim. Sim. Sobre a forma de se vestir e como se comportar no dia da banca. Sim. De boa? Ok. Sobre a forma de apresentação, beleza. Agora uma coisa vai ser diferente para vocês, que é até bom para vocês. Quando a banca era presencial, vocês iam lá com 3 cópias impressas e essas 3 cópias eram passadas para as bancas, né, para as pessoas corrigirem. Mas tem aquela coisa de eu pegar o material de vocês para ter que levar, é um risco devido à Covid. Então, o combinado foi, os professores vão receber essa cópia aqui, ó, que vocês vão postar para mim, cadê? Aqui, ó, versão PDF, versão Word da banca. Então, eu vou mandar para eles essa versão que vocês vão postar, junto com a ficha que eles vão anotar, correções, alguma coisinha. Importante, dia da banca você tem que levar uma cópia para você. Porque, possivelmente, eu vou estar com o meu computador com seu TCC aberto. E eu vou falar para você assim, Lucas, na página 20, eu não entendi muito o que você quis falar nisso aqui. Aí você tem que estar com o seu TCC, que você ir lá na página 20, correr lá e olhar. Certo? Então, pelo menos a sua cópia, ela tem que estar ali para você poder seguir junto. Porque depois seu computador, você está tremendo, o computador não vai. Então, é melhor a caneta com o negócio ali. Aí, beleza. Vamos continuar na nossa banca. Terminou de apresentar, agradeceu as pessoas, eu falo para você, senta aqui, puxa a cadeira e senta, aí você vai sentar de frente para a gente. Aí o orientador vai falar assim, agradece a presença dos professores e vamos iniciar então com o professor tal. Aí o professor de cá vai te elogiar, vai te agradecer, nananã, e vai falar se tem alguma coisa que ele ficou em dúvida. Beleza, ele finalizou, o outro professor vai falar e vai dizer se ele tem alguma coisa que ele ficou em dúvida. Terminou de falar isso, na hora que ele finaliza essa parte, o que faz? Aquele professor, o orientador, vai pedir para você se retirar da sala. Vai pedir para você esperá-lo na sala lá fora.
Aí, o que vai acontecer? Você vai sair, fechar a porta. Enquanto isso, a gente lá dentro vai conversar sobre o seu trabalho. Então, o que acontece? Uma pessoa fala assim, não, porque a Betânia é muito esforçada. Aí o outro fala assim, não, mas ela decaiu muito nesse semestre. Betânia só queria saber namorar, não escreveu bem o TCC dela. Esse semestre ela deixou a desejar. Aí seu orientador fala assim, não, mas comigo ela fez tudo certinho e tá legal. Aí o orientador fala, que nota você dá no trabalho escrito? Aí vai falar, olha, eu acho que ela se comportou muito bem, estava com segurança na apresentação, ela estava muito segura, dá para ver que foi ela mesma que fez. Ou então, quando o aluno, a gente vê que ele não tem segurança nenhuma, a gente fala, não foi ele que fez. Esse aluno comprou o TCC e ele não merece ser aprovado, um exemplo, né? Aí a gente vai falar, olha, eu acho, a minha nota para ela é tanto no trabalho escrito, tanto no trabalho, a apresentação. Aí o outro professor. Então, a minha é tal e tal. Aí seu orientador vem, dá tal e tal. Divide por 3 e formou a sua média. Aí vão te chamar de volta para dentro da sala. Na hora que você entra na sala, você vai sentar novamente e eu ou seu orientador, se não for eu, vou pegar a ata e vou começar a ler. Então, aos 9 dias, aos 3 dias do mês de dezembro de 2020, na sala 20, a aluna Betânia Ribeiro apresentou um trabalho intitulado tal, sob orientação da professora tal, com a composição de banca, com os professores convidados tal e tal. Após a apresentação, a banca deliberou pela nota tal, 100, intitulando a aprovação da aluna com título de bacharel em engenharia ambiental e sanitária, e a mesma assinará a ata neste exato momento. Então, essa hora da apresentação, você vai ali, assina a ata para mim, comemora, chora. Era a hora dos abraços. Esse semestre a gente vai ter que fazer diferente. Até a foto com a banca vai ter que ser mais longinha, sem os abraços. O choro pode, né? Mas a gente vai ter que ver como que nós vamos fazer, ok? Mas, assim, não tem um bicho de 7 cabeças, é porque a gente fica nervoso mesmo, certo? A gente fica nervoso. Isso é algo, assim, que independente, gente. A gente que é professor, que dá aula todo dia, que apresenta todo dia, quando é a gente naquele local, a gente fica nervoso. Não é coisa de vocês, não. Certo? Dia do meu mestrado, eu estava tremendo assim. Olha que lá é 1 hora de apresentação. 1 hora. E 1 hora de porrada. Depois eles te dão 100. Mas, assim, é normal esse nervosismo. Ok? Então, Betânia, se você quiser levar seu pai, só que ele vai ficar do lado de fora. Não, professor, eu vou pedir para ele já levar junto com a ambulância já. Vou pedir para ele num dia de plantão, que eu vou cair durinho já no chão, durinha. Na hora da leitura da ata, eu deixo ele entrar para filmar. Mas você pede para ele esperar para levar 2, por favor. Vou falar pro meu pai, leva umas macas a mais aí, porque vai precisar levar todo mundo para o hospital. Mas assim, gente, não tem bicho de 7 cabeças, vocês fizeram. Então, quem fez, ótimo, ok? Agora, para a parte escrita, vamos lá, umas coisas importantes para a gente fazer. Oi, uma pergunta. Na hora que a gente está lá sentado e os professores vão estar descendo a lenha na gente ali, né? A gente fala alguma coisa, assim, a gente tenta Só se se ele defender. te perguntar. Só se ele te perguntar. Entendi. Não tem não coisa pior em banca. Ele, né? Não é, Betânia, não tem coisa pior em banca. Não. Vou te falar. Tem aluno que fez a parte toda errada, que o orientador mandou ele mudar. Ele não mudou. Vou te dar um exemplo. Metodologia. Falei para vocês 500 vezes que tem que ser nos verbos no passado. Tem que ser, foi analisado, foi verificado, nananana. Aí chega lá na hora da banca, eu viro para você e falo assim, lá na página 22, Betânia, abre sua metodologia. Aí você abre. Aí eu falo, você está vendo os verbos? Tudo esses verbos você vai ter que trocar para o passado.
né? Porque a metodologia agora é de um trabalho que foi feito. Aí você fala assim, mas é porque eu pensei que eu tinha que colocar de tal forma que você começa a debater tentando achar uma justificativa para o seu erro. Não. O que você faz na hora da banca? Ok, professora, tá anotado aqui. Entendeu? Por quê? Porque se você não aceita o que a banca está deliberando para você, se você errou. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Rafaelzinho na banca. Rafaelzinho, ele vira para você e fala assim, Bertânia, mas será? Porque ele fica pensando na cabeça dele os esquemas, sabe? Aí ele fica pensando assim, do jeito massa para você trabalhar e ganhar dinheiro com aquele negócio. Porque ele é desses, né? Aí Rafaelzinho vira para você e fala assim... Inclusive, eu adoraria ele na minha banca, viu, professora? Não, Adoraria eu acho que vai mesmo. ser ele mesmo. Nossa, Aí, adoraria. aí o Rafaelzinho... Até ele falar que tem citação demais. Não, porque no TCC2 pode ter. Aí o Rafaelzinho vira assim e fala assim, mas Betânia, será que se você não tivesse olhado mais carros aqui dessa poluição, será que não ficaria melhor? Aí você fala assim, professor, eu tentei, eu busquei alguns recursos, mas não deu certo de conseguir esses outros resultados. Esse foi o único que estava disponível para mim. Ele vai falar, não, beleza, mas o que você acha de a gente publicar um artigo depois com mais dados e tal? Então, assim, você vai responder. Tipo aqui, o professor vira e fala, Renata, mas desses aqui que você está analisando, será que se você tivesse analisado mais uns 2 meses, daria um resultado diferente? A Renata fala assim, uai, professor, eu acho que sim, porque na época da chuva, possivelmente, os fitoplânctons irão aumentar a quantidade. Mas, assim, eu sei por alguns artigos que eu li. Então, você pode responder, certo? A não ser, por exemplo, igual essa parte que eu falei, a metodologia, todo mundo sabe que eu, como professora de TCC, ensinei para você que tem que ser daquele jeito. Aí você vai discutir. Não, porque eu não vi. O que você faz? Ok, professor, desculpa, eu acho que eu esqueci de arrumar isso, né? Mas você não vai debater quanto a isso. Tem gente que debate, tem gente que dá problema sério na hora da banca, porque não aceita o que a banca está falando. Você não tem que concordar com algumas coisas, mas você precisa de acatar. O que vai acontecer? Vamos dar um exemplo. Vem um professor na sua banca e fala para você que aquele gráfico é melhor. Vamos dar um exemplo. Eu, como orientadora da Ellen. Aí vem um professor e fala assim, esse gráfico aqui não ficou legal, Ellen, porque eu acho ele desnecessário no seu trabalho. Então, eu sugiro que você retire. Aí tá. No final, eu vou fazer o agradecimento com as sugestões deles, vou falar que a gente vai acatar, né? Aí a gente vai sentar para corrigir. Aí, depois da banca, a Ellen fala, e esse gráfico, eu tiro ou não? Eu falo, Ellen, para mim ele é importante, eu acho melhor não tirar. Mas o restante que o professor falou, você acata tudo. Então, quem decide é o professor. Então, para que você vai brigar na hora da banca? Entenderam? Então, a gente não bate frente, não. Deixa eles falarem, só responde se perguntar. Aí, como diz um colega meu que é professor, fala, e a banca acaba mais rápido se você não discute. Mas não é discutir, você tem que discutir mesmo. Se ele te pergunta o porquê tal coisa. Eu estou falando de discutir, de você discordar com o que eles estão falando. Ok? Certo? Dúvidas? Na verdade, nem discordar, né? Que igual você falou, não precisa concordar, é só não bater de frente, né? Ficar batendo de frente, na verdade. Porque na verdade, ele está te dando sugestões. Quem vai acatar a sugestão dada é seu orientador, né? Então, por exemplo, se o Rafael falar na banca do José que é bom que o José tire aquela lei, porque saiu uma outra lei que é mais atual, e eu não tive essa percepção, mas realmente isso é ótimo. Eu vou falar assim, nossa, Rafael, a gente vai acatar tudo, né? E o que o José vai falar na hora que ele falar isso? Ô, professor, obrigada. Aí, vamos dizer que você não sabe que lei é essa. Você sabe me dizer qual é essa lei? Aí, o que o Rafael vai falar? Não, preocupa não, vou te mandar por e-mail tal coisa que eu te ajudo a escrever essa parte. Então, assim, o professor vai te ajudar se você tiver humildade. Né? Agora, se você vira e fala assim, não, eu acho que essa lei aqui que é boa. Então, para que está ali na banca?
para te dar sugestão de melhoria. Eu vou Ok? ter que me educar com as expressões, porque eu fico assim, a misericórdia. Ai, Nossa Senhora. Ai, meu Não, Deus. você vai ficar quieta. E a cara também, Betânia. Tem gente que fica na banca, né? O professor tá falando, a pessoa tá lá assim, ó. Tipo assim, A sorte é que tem a máscara agora, né? Vai ver só o olho virando. Não dá pra ver os bicos. ironizando. Tem gente que fica ironizando o esquema, né? Mas não é, às vezes é a cara da pessoa. Eu tenho uns alunos que têm uma cara irônica que eu acho que eles não gostam de mim. Mas, na verdade, é a cara deles mesmo. Eu tenho um aluno que eu dava aula, aí sempre eu olhava para ele para ver se era ele que não gostava de mim. Às vezes eu ficava até pensando se eu estava falando alguma coisa errada e ele estava me julgando, certo? Mas é a cara dele. Dos 2 períodos que eu dei aula, eu descobri que não era comigo. Então, assim, é muito comum isso acontecer. Então, as expressões dão uma diminuída, né? Ok? Calma, vai dar certo. Ó, outra coisa. Nada de beber remédio, cachaça no dia da apresentação. Tem gente que vira e fala assim: bebi um golinho de licor para ficar mais calmo. Aí chega lá, você tá tonto, tá com fedor de cachaça. Você nem apresenta, se eu sentir. Você nem entra. Outra coisa, tem gente que vai lá e toma 2 Rivotril. Na hora da apresentação, tá babando. A banca te pergunta, você fala: não sabe responder. Não, Nada eu disso. pensei de tomar uns remédios para ficar calma. Tem chance. Chega lá, ela com a boca mole lá falando. Nem maracujina. Nem maracujina, porque a maracujina com adrenalina, aí você toma um suquinho, uma água, o negócio dá uma diarreia na hora da apresentação. Você vai na cara e na coragem, sem remedinho. No máximo um suquinho de maracujá, mas mesmo assim, dependendo do tanto que você tomar, te dá diarreia. Tá? E você tem que sair correndo para ir para o banheiro e, sei lá, vai que o banheiro não tem papel. Né? Então, cuidado. Combinado? Certo? Vai ser muito azar uma coisa dessa acontecer. Mas, como tudo pode acontecer, né? Melhor prevenir, né? Já vou levar um papel já na bolsa. Mas se eu contar para vocês, na última banca que teve presencial, tava eu, o Rafael e a Cibele numa banca, já era umas 9 horas da noite. E eu tinha feito a minha cirurgia fazia uns 2 meses no máximo, né? Ainda não estava podendo comer, não. E as bancas atrasaram, eu estava numa fome. Aí o aluno chegou lá, era o Ziel. O Ziel chegou lá com uns pães que ele comprou lá no Rio Vermelho, no Casa, uns pães com presunto, mussarela, aqueles baguete, com patê e tomate, né? E alface. Eu comi um pedacinho assim, gente, sem brincadeira. Eu comi. Aí a banca era do Rafael. O Rafaelzinho lá, não sei quem era, a Cibele falando, falei, Rafael do céu, minha barriga tá doendo, eu preciso ir no banheiro, deixa eu falar. Falei, Cibele, deixa eu fazer minha consideração agora, depois você continua que eu preciso ir ali. Aí ela, tá, amiga. Aí eu, olha, eu não tenho muito o que falar, todas as minhas correções estão aqui, eu quero parabenizar, nananana. E única pergunta, tal coisa? Aí ele, professora, porque não sei o quê. Não, eu entendi, então tá bom. Então, vocês me dão licença que eu já volto. Gente, foi uma meia hora no banheiro. Quando eu voltei, estava todo mundo comendo, esperando eu só para dar a nota. Sem brincadeira, foi uns 30 minutos, morrendo. Porque eu ainda não tinha comido fora de casa depois da cirurgia no estômago, né? Aí, eu fico imaginando o aluno que já tá com adrenalina. Se comigo eu já tava daquele jeito, vocês imaginam vocês? E eu ainda voltei, e o Rafaelzinho ficou me chamando daqueles nomes legal. Vocês imaginam, né? Para todo mundo escutar o que eu estava fazendo. Então, assim, é normal, ok? Não é algo que não possa não acontecer. Então, por isso, não vai comer uma feijoada dia da sua apresentação e não vai beber uma cachaça dia da sua apresentação. A não ser depois, tá bom? Quando você for embora comemorar. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Não? Por enquanto, não, né? Então, pessoal, ó, dia 25, postagem do trabalho formatado, ok? Para eu passar no plágio.
Para quem vai fazer aí com a Aline, ela passa no plágio para mim. Então, é dia 28 a postagem principal. Agora, para a galera aqui, eu vou passar no plágio dia 25, ok? Então, pessoal, ó, beijos. Boa noite. Agora eu quero falar com você no final da aula. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Para o restante, Boa Ellen e noite. José, eu prometo encaminhar até amanhã para vocês. Beijo, Certinho. beijo. Obrigada, tchau. Deus, até mais. Diga, Renata. Deixa eu parar a gravação. Tá bom.